A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos continuar buscando os entendimentos, as experiências mediúnicas do autor Hermínio Corrêa de Miranda em sua obra Diálogo com as Sombras. Esse livro é da editora da Federação Espírita Brasileira. Nós estamos já na segunda parte dessa obra e estamos desdobrando esse capítulo Técnicas e Recursos, buscando apreender, buscando nos conscientizarmos, aproveitando todas as suas nuances, porque ele é um capítulo muito rico, extenso, cheio de orientações e oportunidades de reflexões para nós que buscamos na mediunidade o compromisso com Jesus, o trabalho da reunião de desobsessão na Casa Espírita. Você, meu caro ouvinte, que acompanha conosco, paramos no parágrafo calma, paciência, tolerância. Não altere a voz. Não se deixe irritar. Não reaja da maneira que ele espera, pois assim não conseguirá ajudá-lo. Então, geralmente, nós nos deparamos com os comunicantes trazendo desarvoradamente desequilíbrios, complexidades, traumas, medos, desenvolveram ódio, se afastaram muito do bem, de Deus, ferem a própria consciência com o erro. Então merece de nós todo respeito, pois o trabalhador sincero na seara espírita com Jesus, que quer ajudar aqueles que Jesus coloca em nosso caminho, pelo portal da comunicabilidade mediúnica, nós vamos nos deparar sim com muitos desafios, com impropérios, com ideias muito retrógradas, irritantes, desafiadoras, que vão querer estabelecer conosco a oportunidade de nos desequilibrarmos. Então o autor está recomendando essa vigilância, para que se mantenha a oportunidade de ajudar e não condenar. Resista, mas resista mesmo ao impulso de responder-lhe à altura. E aqui ele coloca entre aspas esse responder-lhe à altura. Mesmo que tenha um argumento que parece decisivo. Se o tem mesmo, tanto melhor. Use-o com a mesma voz tranquila e serena. É muito difícil um diálogo áspero entre duas pessoas, quando somente uma grita. O gritador acaba por perceber que está fazendo papel ridículo e usando violência desnecessária, que cai num vazio, que o aturde e o traz à razão. Então esse é o objetivo de manter a calma, a paciência e a tolerância. Deixar o comunicante se manifestar exatamente como ele é, até que ele se dê conta do excesso que está vivendo. É uma forma já de iniciar essa ajuda. De vez em quando, se ele insistir em falar em altos brados, faça-o compreender, em voz baixa e tranquila, que não é preciso gritar. E aqui nós vamos nos reportar ao Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Evangelho pode nos ajudar com relação a essa construção de equilíbrio emocional para sermos úteis aos comunicantes. Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. O item 17, vamos trazer aqui um fragmento.
Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Levai-lhes simultaneamente, com o perdão, o amor. Fazei por eles o que pedirias fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substituir a cólera, olha aqui a questão da gritaria, que conspurca, pelo amor que purifica. Pregai exemplificando essa caridade ativa, infatigável, que Jesus nos ensinou. Pregai-a como Ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais e como ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes, e subi penosamente, mas com coragem, o vosso Calvário, em cujo cimo está a glorificação. Assinou João, bispo de Bordeaux, 1862. Então repare bem, meu caro ouvinte, essa mensagem do Evangelho nos convidando a estabelecer o concurso da calma, da paciência e da tolerância, exercitando o amor e, portanto, disposto ao perdão e mantendo a pregação, ou seja, a palavra, que cabe aqui especificamente ao dialogador, também designado por doutrinador pelo autor nesta obra, para nos mantermos em equilíbrio, se é que desejamos realmente ajudar aquele que está desarvorado em suas emoções, desequilibrado, desestruturado por ter vivenciado por muito tempo o mal, afastado das leis de Deus, das leis de amor e, portanto, da saúde mental, emocional e espiritual. Do parágrafo que estabelece esse concurso de entendimento com relação à gritaria, o comunicante que insiste, ele vai dizer que a gente somente grita quando não tem razão. Ele acabará por convencer-se da justeza dessa observação. Se o doutrinador cai na tolice de gritar-lhe de volta, o clima torna-se insustentável e a situação difícil de ser contornada. Procure dirigir a conversação para o terreno pessoal, certo de que o espírito está negaciando. Negaciar, meu caro ouvinte, significa iludir e também seduzir, precisamente para evitar cair nesse campo, que sabe ser o mais perigoso, por ser o único revelador do núcleo interior de sua problemática. Mas não o force. Espere o momento oportuno. Aguarde pacientemente. Siga-o na conversa, sem aumentar sua irritação, sem atritar-se com ele. Não é importante superá-lo na troca de ideias. Você não está ali para provar que é mais inteligente do que ele, nem mais culto, ou eticamente melhor do que ele. Você está ali para ajudá-lo, compreendê-lo e servi-lo. Não há razão alguma para pensar que você é um espírito redimido e ele um réprobo enredado nos seus crimes. As leis morais, o Evangelho do Cristo e a prática espírita nos repetem, de 1000 formas, a mesma lição, a de que são os próprios pecadores que se ajudam mutuamente. O coxo servindo ao cego, o cego ao mudo, e sobre todos nós a infinita misericórdia de Deus, a sabedoria ilimitada do Cristo e a assistência incansável de nossos irmãos mais experimentados,
que se alongaram mais profundamente no caminho da luz. Então eis aqui mais uma vez uma síntese magistral do autor, nos trazendo o entendimento do real objetivo do trabalho mediúnico com Jesus. Todos se entreajudam, todos nós somos necessitados de luz. Há sempre algo a aprender, há sempre alguma coisa, por mínima que seja, que possamos oferecer. E somos todos necessitados de luz. Então ninguém é superior, ninguém é redimido, ninguém está apresentando iluminação espiritual para apresentar-se com destaque. Somos todos aprendizes do Evangelho do Cristo e estamos sempre tendo a oportunidade de realizarmos essa troca. É certo ainda que durante esse diálogo difícil, em que tantas vezes o doutrinador tem de aceitar o papel de um pobre, infeliz, débil mental, covarde, hipócrita, medroso, haverá mistificações, propostas, bravatas, ameaças, ironias, tentativas de intimidação. Mantenhamos o equilíbrio, atentos, porém, ao fato de que humildade não quer dizer submissão e aceitação sem exame de tudo quanto nos diz o Espírito manifestante, pois ele se encontra diante de nós exatamente para que tentemos convencê-lo de seus enganos, fantasias e deformações filosóficas, teológicas e psicológicas. É a sensibilidade do doutrinador que vai indicar em que ponto e em que momento interferir. Então é assim, meu caro ouvinte, é uma longa expectativa, sim, mas uma espera necessária para que o comunicante possa esgotar todas as suas razões, suas limitações, seu personalismo, seu ponto de vista, tudo que está atrelado à sua problemática mais íntima. Até então, recebermos as inspirações, a condução do mundo espiritual, para nesses momentos em que o comunicante, e temos que perceber isso, se vai começar a repetir a mesma história novamente, então é o momento de interferir. Se não há mais nada a ser dito, e se percebemos que ele está tomando o tempo da reunião, é necessário interferir em favor desse auxílio. Vamos continuar estudando, refletindo, raciocinando sobre técnicas e recursos já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Lembrando, meu caro ouvinte, que você pode se comunicar conosco, ou pelo e-mail, ou pelo WhatsApp da rádio, conforme já foi dito, no intervalo, para que você envie sua pergunta, sua mensagem, traga sua experiência, ou que dê um simples alô para que nós possamos mencionar aqui a sua participação. Então faça dessa forma, fique à vontade para conversar conosco. Nós estamos estudando o livro Diálogo com as Sombras, você já sabe. O autor é Hermínio Corrêa de Miranda, da Federação Espírita Brasileira, e estamos debulhando, estamos investigando com muita preciosidade, calma, tranquilidade,
tirando o que se pode desse rico texto em que o autor traz sua experiência, traz a sua oportunidade de vivência que teve nas reuniões mediúnicas, para nos ajudar também, nós que queremos não só nos ajudar, mas ajudar aqueles que Jesus permite através da mediunidade nas comunicações das reuniões mediúnicas. Então, nesse capítulo que é um pouco longo, estamos desdobrando e paramos nessa interferência em que o dialogador deve e pode fazê-lo quando percebe que o comunicante já está repetindo a mesma história ou já esgotou todo o processo e fez a sua catarse, e suportando pacientemente, tolerando e tendo paciência, enxergando como um verdadeiro necessitado, desenvolvendo a piedade para que possamos aguardar esse momento tão precioso de ajudar. E o autor continua: enquanto esse momento não chega, e geralmente ele não ocorre, mesmo na fase inicial do diálogo, esperemos com paciência, atentos às informações que o Espírito nos fornece, dado que é com elas que vamos montando o quadro que nos mostrará o perfil psicológico do comunicante. Então não existe uma receita pronta, não existe uma experiência adquirida senão pela prática, pela vontade de trabalhar e de entrar em contato com o comunicante para reconsiderar. E nenhum de nós é perfeito ou já está pronto na sua condição de nível elevado para realmente ajudar. Nós vamos primeiro nos colocar como aqueles que mais necessitam de ajuda. E onde pudermos ajudar, assim será feito. Atenção com os pormenores que pareçam irrelevantes. Uma referência passageira, o tom de voz, uma lembrança fugaz, uma observação aparentemente sem importância. Tudo serve para compor o quadro. Então, como cada pessoa, meu caro ouvinte, é um universo completo que vai apresentar uma reação muito específica diante do quadro em que ele vive, nós temos que aprender a mergulhar na vida íntima, nos colocar no lugar do outro para desenvolver a inspiração, a oportunidade da palavra e convidá-la à ressignificação. Lembremos de que o perfil que procuramos é importante, é essencial ao entendimento da personalidade daquele irmão. Embora dificilmente admita, ele precisa da nossa ajuda. Se o mencionarmos, porém, ele replicará com toda a veemência, que de forma alguma precisa de nós. Está muito bem como está. Não poucos serão os que, ao contrário, nos farão propostas e nos dirão as mais estranhas bravatas. Bravatas, meu caro ouvinte, são ameaças, intimidações. E nós não temos que considerar essas intimidações como sendo reais, porque a proteção dos espíritos superiores é sempre maior. Falam-nos do enorme poder de que dispõem, e muitas vezes isso é estritamente verdadeiro, e das providências enérgicas que tomarão contra nós. Um deles me anunciou que iria botar fogo no grupo e me perguntou: como é que você quer morrer? Você fecha o grupo espontaneamente ou nós teremos que fazê-lo? Outro me informou que tinha ordens do chefe para remover-me do seu caminho, se possível, sem me ferir. Mas se isso fosse impraticável, então era para arrebentar tudo a dinamite, porque a pedra tinha que ser afastada para que eles passassem. Então é realmente o que nós ouvimos, mas são todas especulações, apesar do respeito que nós temos que manter com a suposta ideia do poder que esses espíritos julgam possuir. E por que eles julgam-se assim? Porque há sempre pessoas no mundo carnal, físico, invigilantes, desconhecedoras da mediunidade e que comungam com essas ideias. Então eles alcançam seus objetivos por esses médios invigilantes e ignorantes do entendimento do Evangelho de Jesus, afastados do seu propósito e, portanto, dando ensejo
a essas configurações desses irmãos. Mas nem tudo é o que eles querem. Um terceiro, cujo aspecto truculento e olhar terrível o médium descreveu antes que se incorporasse, também pronunciou sua ameaça, apoiado numa bravata. Estava disposto a afastar-me de qualquer maneira, se possível por bem, pois não desejava causar-me dano pessoal, a não ser que a isto fosse obrigado. Confessa mesmo que tem por mim certa afeição, e coisa estranha, meu Deus, sinto por ele também uma inexplicável ternura, que não sei de onde nem quando, vem das telas infinitas desse contínuo espaço-tempo em que vivemos. Então isso também é muito comum. O comunicante já nos conhece, nós já o conhecemos de outras encarnações. Fala-me da sua glória, na qual insiste. Sonha grande, mas não hesita diante da violência, para realizar os seus sonhos de domínio. Já no passado cometeu várias vezes esse engano, embora projetando-se na história como um temível conquistador. A essa altura já estamos conversando como dois velhos amigos que se reencontraram, e não como um agressivo guerreiro surgido dos registros históricos, com um mero doutrinador espírita do século XX. Ao falar das suas grandezas, me diz da maneira dúbia: você preferiu outros caminhos. Sim, é verdade, digo eu, preferi a obscuridade. É isso precisamente que ele não entende. Como pode alguém desejar viver na obscuridade, se pode, pelo menos, tentar a glória? E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 80, Em Louvor da Esperança. Embora assinales o companheiro nas últimas raias da resistência, não lhe profetizes a queda. É possível que, abraçando a ilusão, tenha ele provocado as imensas dificuldades que lhe supliciam a alma, e rendendo-se inerme às sugestões do vício, é provável haja apressado a decadência orgânica que o obriga a estugar o passo na direção do sepulcro. Entretanto, o Senhor te permite sondar-lhe as chagas e anotar-lhe as fraquezas, não para que lhe arrojes brasas feridas, nem para que lhe esmagues a armadura dos ossos. Problema pede solução. Fogueira não espera petróleo para extinguir-se. Em tudo que se refira a desalento e terror, recorda o carinho com que te desvelas a cabeceira de um filho desajustado. Agradece de coração enternecido aos que lhe ofertam a gota de remédio ou a leve migalha de reconforto. Se isso acontece entre os limites de nossa ternura estreita, que não fará por nós o infinito amor e imensuravelmente acima de toda a compreensão humana? Mesmo que amigos desencarnados te induzam a desencorajar os irmãos doentes ou transviados, não profira sentença que desanime, porquanto cada dia a natureza, em nome do Criador, renova a esperança de todas as criaturas. Nuvens anunciam fontes cadentes para a secura do solo. Árvores prometem frutos à fome do viajor. Escolas acenam à educação. Hospitais referem-se à cura. Não te faças portador das mensagens de pessimismo. A terra já possui legiões enormes para a força do mal. Sê a palavra que reconforte e auxilie. Ainda que te encontres diante daqueles que se mostram nas vascas da agonia, fala em esperança e não lhes vaticines o mergulho na morte, porque Deus é também misericórdia, e a misericórdia de Deus poderá desmentir-te. Lázaro, enfaixado no túmulo, era alguém com atestado de óbito indiscutível, mas Jesus
chamou a mais amplo aproveitamento das horas, e Lázaro reviveu. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, que a nossa palavra seja sempre de luz, de positividade, de confiança, de esperança, da fé viva que podemos desenvolver em Deus, mais do que em nós mesmos, e sermos úteis aos mensageiros celestes, ajudando-nos e ajudando a todo aquele que Deus colocar em nossa caminhada hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.